Olá, TDIistas! Bem-vindos à Liga TDI Brasil, esse programa que você está acostumado aqui semanalmente no canal Design Inteligente Brasil Oficial. E, gente, hoje nós temos aqui uma convidada ilustre, ela que é dentista e também adepta do Design Inteligente, a doutora Vivian Pimenta. Tudo bem, Vivian? Se apresenta aí para o pessoal. Oi, tudo bom, gente? Como vai? Um prazer enorme estar aqui na presença de todos vocês, do nosso querido Célio João Pires, Carlos Júnior. E vamos lá, vamos nos conhecer um pouquinho. Fala um pouquinho para o pessoal quem é você, para o pessoal descobrir quem é a Vivian, ou você quer deixar para palestra, para apresentação? Você fala um pouco sobre você? Tem na palestra, vou falar um pouquinho de mim, perfeito. Mas resumidamente, Então. sou dentista, graduada pela UERJ, sou especialista em periodontia e prótese do implante, e tenho algumas outras coisinhas aí no currículo. Já estudo TDI há bastante tempo, né? Conheci a TDI através do professor Tarso de Licurgo, depois Adalto Lourenço, Marcos Eberlin. Me encantei, não consigo imaginar a origem do universo e da vida de outra forma, e estamos aí, estamos juntos. E carioca, né? Carioca! Na verdade, dizem que eu sou mineroca, que o meu sotaque não é muito carioca, não, porque minha mãe é mineira e meu pai é carioca. Pô, então aí, ó, houve uma mutação aleatória aí. Teve uma mutação. E, gente, ele que está aí conosco aí, nosso já é de casa, Célio João Pires, tudo bem, Célião? Tudo bem, estamos aí felizes novamente em participar da Liga, compartilhar com a Vivian, que está vindo aqui com a gente agora. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. O nosso público vai ficar encantado com a sua palestra, com certeza. O Carlão aí, a gente está sempre junto, né? Estamos trocando ideias e projetos, enfim, estamos tocando a vida aí, tocando a TDI junto. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, ó, vai ser sensacional. E não sei se vocês sabem, mas é a estreia da Vivian aqui hoje, então não quero botar pressão, mas já colocando, né? Já mandei nos comentários. Então é a estreia dela, né? Uma das nossas palestrantes mulheres. Muita gente nova a gente quer lançar esse ano aqui, muitos, né, alunos da própria especialização em design inteligente, para que vocês conheçam gente nova, gente que faz boa ciência, que se dedica, pesquisa e quer fazer boas descobertas. Mas, gente, antes de tudo, eu vou deixar para vocês aqui um recadinho muito importante, que é para vocês se inscrever nesse canal, gente. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem para o máximo de pessoas, tá? Já faça isso agora. Não deixe para depois no final do vídeo, já pega e se inscreva. Por quê? Muitas vezes o YouTube não recomenda os vídeos. Então, se você se inscrever, colocar lá, né, em todos os vídeos, você sempre vai costumar receber. Às vezes, né? De vez em quando tem que entrar aqui no canal para ter certeza que chegou o vídeo ou não, porque às vezes a gente é um pouco boicotado aí pelo YouTube, mas tudo bem. Então, assim, gente, compartilha, mande para o máximo de pessoas, mande nos grupos de WhatsApp, eu tenho certeza que será sensacional. Gente, outra coisa muito importante é o seguinte, marquem essa data, tá bom? 28 a 30 de junho. Nós faremos um lançamento na próxima semana, dia 8 de mês de fevereiro. Semana que vem, na quinta-feira, tá? Um lançamento e nós diremos o que terá nessa data, o que nós faremos, né? Então, assim, nós vamos entender um pouco melhor a respeito desse lançamento dia 8 numa live exclusiva com participação do Marcos Eberlin, Adalto Lourenço, João Paulo Reis, todo mundo vai estar aqui para conversar com vocês. Então, ao vivo, não percam na próxima semana, peraí, esse vídeo vai sair na segunda-feira, possivelmente. Então, nessa semana, não percam o lançamento, tá? Digamos assim, desse grande evento que irá acontecer, tá bom? Mas, gente, sem mais delongas, hoje nós temos uma convidada especial aqui que vai falar um pouco mais para vocês a respeito de um assunto que vocês gostam bastante, mas já vão descobrir. Então, nesse momento, eu vou pedir, né, e vou dizer que o palco, então, é dela, então fique à vontade, pode adicionar sua apresentação e nós vamos conversar um pouco mais a respeito do assunto. Gente, dá uma olhada. A ciência e o duelo do século. O embate evolução versus design inteligente. Vivian, que tema é esse? Fala aí pra gente, agora é com você. Bom, gente, vamos lá. Por que eu resolvi trazer esse tema, né? Nós temos no nosso canal da TDI várias palestras, vários vídeos, várias lives,
todas muito excelentes, de excelente nível, mas muito técnicas. E uma coisa que eu senti dificuldade um pouco ao promover a divulgação, né, da TDI, em contato com pessoas que não pertencem ao meio acadêmico, foi eles entenderem de forma mais clara como que uma pessoa leiga, que esteja fora do ambiente científico, e entender qual a importância disso para a nossa vida, por que eu deveria me interessar pelo design inteligente. Já ouvi falar que não tem, a evolução é fato. O que é isso, design inteligente? Teve gente que confundiu design inteligente com arquitetura, com religião, com seita, até com maçonaria eu já ouvi gente confundindo. Então, assim, há um desconhecimento muito grande acerca do design inteligente devido a esse paradigma naturalista filosófico da evolução que foi estabelecido há bastante tempo dentro das nossas escolas e universidades. Mas antes de entrar no assunto, eu quero me aprofundar um pouquinho quem sou eu, né? Para quem não conhece. Sou cirurgião dentista, graduada em odontologia pela UERJ, especialista em periodontia e cirurgia plástica periodontal, pós-graduada em implantodontia e prótese sobre implante, Mastermind em Lean pelo Napoleon Hill Foundation, sócio proprietária da holding R2P2, sou perita odontológica civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, formada em hebraico bíblico pela Universidade Hebraica de Jerusalém, formada em teologia básica pelo Instituto Ágora, agora cursando especialização em TDI pela Unilife, e coordenadora da TDI Araruama, do Estado do Rio de Janeiro. Antes da gente falar o que é a TDI em si, eu gostaria de trazer aqui o embate que hoje nós temos, por que a TDI ela é tão pouco divulgada, porque, como eu estava falando, o meio acadêmico científico ele foi dominado pelo paradigma naturalista filosófico da teoria da evolução, do darwinismo, né? E com esse domínio estabeleceu-se um mito, né, de que a TDI, a teoria do design inteligente, seria uma pseudociência. Então, assim, eu costumo dizer que a gente apanha por todos os lados, né? Do lado dos acadêmicos, eles acreditam que a TDI é uma pseudociência, na verdade, um criacionismo ou uma religião camuflada de ciência, e, por isso, eles impedem, dentro do ambiente acadêmico, os debates da TDI, impedem que a TDI ela seja divulgada como teoria científica. E, por outro lado, pelo lado dos religiosos, assim, há um grande desconhecimento e muitos também rejeitam eles têm um olhar completamente oposto, né? Olham assim, se é ciência, então a fé não precisa de ciência, é o que alguns se imaginam. E então isso não tem nada a ver com a gente. E aí eu queria trazer o seguinte, antes da gente entender se a TDI é uma pseudociência, é ciência, a gente primeiro precisa saber o que é ciência, né? Então, o que eu vejo muito, eu vi agora até no debate que teve do Antônio com o Quilmento, né? Muito esse debate. Não, a TDI é pseudociência, mas eu não vi em momento algum entrarem na definição do que é ciência. Então, isso me inspirou a trazer essa palestra aqui para vocês. E como eu estou querendo, o meu objetivo é atingir pessoas leigas, eu tentei trazer aqui numa linguagem bem comum, bem acessível, para que qualquer pessoa, independente do seu grau de escolaridade, consiga entender o que é a teoria do design inteligente e qual a importância disso para as nossas vidas. O que uma pessoa leiga faria quando ela quer descobrir alguma coisa, o significado de alguma coisa? Na época da minha avó, dizia que corria para o pai dos burros, que é o dicionário, né? Hoje, eu acho que o pai dos burros se chama Google. Então, eu fiz isso. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Vamos para o dicionário. O que é ciência?
E a definição do dicionário de ciência é reunião dos saberes organizados e obtidos por observação, pela pesquisa ou pela demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos, sendo reticências, conhecimento profundo sobre alguma coisa. Resumindo, de acordo com Aurélio, nós temos a definição de que ciência seria praticamente um sinônimo de conhecimento. Tá? Existem várias definições de ciência, mas uma definição bem simplista, bem fácil e acessível para que qualquer pessoa possa compreender é: ciência é a busca pelo conhecimento, certo? Então, para a gente saber se algo é ciência ou não, a gente tem que saber o que é ciência, e ciência é a busca pelo conhecimento, certo? E que conhecimento é esse? Quando a gente faz ciência, a gente tem que fazer uma busca pelo conhecimento sem preconceitos, certo? Sem achar que a gente já sabe tudo. Porque se a gente achar que a gente já sabe, a gente não busca o conhecimento, porque a gente está entendendo, pressupondo que a gente já possui esse conhecimento. Então, e o que é conhecimento, então? Conhecimento vem da palavra, no latim, cognoscere, o ato de conhecer. O ato do conhecimento, ele possui dois elementos básicos, o sujeito e o subobjeto, ou seja, o cognoscente e o cognoscível. O sujeito é o indivíduo capaz de adquirir o conhecimento, ou seja, conhecer, capaz de conhecer. E o subobjeto é o que se pode conhecer. O conhecimento ele pode, então, ser classificado em 4 tipos principais: o conhecimento popular, o senso comum, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Então, existem 4 tipos básicos de conhecimento. O conhecimento comum ele vai surgir da interação e observação do ser humano com o ambiente que nos rodeia. O conhecimento filosófico ele é baseado nas reflexões que o homem faz sobre as questões imateriais e subjetivas. O conhecimento religioso, ele é baseado na fé religiosa, e ele acredita que essa verdade é absoluta. Enquanto isso, o conhecimento científico, ele vai usar a lógica e o pensamento crítico. E ele engloba fatos que foram comprovados cientificamente ou que está se tentando comprovar cientificamente. Nós temos outras definições ainda, por exemplo, de acordo com o dicionário Oxford, o conhecimento seria o ato ou efeito de conhecer, ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência, e ainda o somatório do que se conhece, ou seja, um conjunto de informações e princípios armazenados pela humanidade. Aí, nesse quadro, a gente tem um resuminho, praticamente, dos conhecimentos, né? O conhecimento empírico, que é o conhecimento popular, ele surge da interação do ser humano com o ambiente, como a gente falou. O valor dele apoia-se nas experiências pessoais. Já o conhecimento científico, ele vai englobar informações e fatos que foram comprovados ou que está se tentando comprovar, tendo-se como base análise, dados, evidências e testes científicos. O valor dele é factual, certo? Ele lida com fatos e ocorrências. E o conhecimento, enquanto isso, o conhecimento filosófico é um conhecimento que vai buscar, através da lógica e da razão, orientando a construção de conceitos. O valor dele é valorativo, pois lida com hipóteses e teorias que podem ou não ser comprovadas. Enquanto tem conhecimento teológico, acredita que a fé religiosa possui a verdade absoluta e apresenta todas as explicações para justificar esta crença. O valor apoia-se nas doutrinas sagradas. Muito bom, Vivian. Sensacional. Valeu, Sérgio. Então, dentro do conhecimento científico, nós utilizamos uma metodologia que nós chamamos de método científico. Esse método ele engloba uma ordem, de eventos, que começa na observação de algum evento ou fenômeno,
Na elaboração de um problema, ou seja, na problematização, ele vai envolver uma pesquisa acerca do assunto para a elaboração de uma hipótese, certo? Essa hipótese ela vai ser, então, testada através de experimentos, onde vai ser feita análise dos resultados, dados e evidências encontradas, para que só então nós possamos chegar a alguma conclusão. Na ciência verdadeira, então, nós não podemos assumir a priori, ou seja, antes de começar todo o processo do método científico, absolutamente nada, certo? Quer dizer, absolutamente nada não, até existem premissas, mas assim, nós não podemos aceitar pressupostos, por exemplo, de que a matéria é tudo o que existe. Eu não posso aceitar isso antes de aplicar sobre essa hipótese o método científico. Eu também não posso afirmar a priori que matéria é tudo que sempre existiu, ou que matéria é tudo que sempre existirá. Isso seria o quê? Pré-conceito, ou seja, conceituar, você tirar uma ideia de algo antes de conhecer de fato. Isso, na verdade, é o que nós chamamos de fé, quando nós temos esses pressupostos antes mesmo de qualquer dado ou evidência. Isso se transforma em dogmas e isso se encaminha para o campo de conhecimento da religião e não para o campo de conhecimento científico. Em ciência, o cientista deve buscar o conhecimento despindo-se de suas preconcepções e posições filosóficas e teológicas. Não estou dizendo com isso que o cientista não tem, ele é neutro, que ele não tem posições e concepções filosóficas e teológicas. Sim, ele é um ser humano, ele tem. Todos nós temos. Todos os cientistas têm suas posições filosóficas e teológicas, ok? Mas ao praticar ciência, nós devemos deixar as nossas posições filosóficas e teológicas em casa, indo atrás dos dados e evidências científicas, onde quer que eles o levem. Doa quem doer. O cientista honesto, ele tem que ser humilde, como, por exemplo, o grande filósofo Sócrates, que reconheceu que só sei que nada sei, e sabendo que nada sei, sei mais do que não sabe que nada sabe. Mas, então, por que fazer ciência? Né? Porque qualquer um de nós se habilitaria a fazer ciência. Qual a importância da ciência? Fazer ou não fazer ciência? Nós podemos fazer ciência porque há uma realidade que independe de nós, certo? Porque o mundo, ele é ordenado, ele é regido por leis universais e eternas. Porque se o mundo fosse um caos, isso nos impossibilitaria de estudá-lo. Ou seja, o mundo ele é inteligível, certo? Nós podemos fazer ciência porque nós podemos conhecer a realidade. E nós podemos fazer ciência porque existe o princípio da causalidade. Ou seja, só é válido fazer ciência porque nós temos uma premissa número 1 que nos diz que há uma realidade que independe de nós, certo? Então, assim, isso é uma coisa que, creio eu, seja consenso, pelo menos para a grande maioria das pessoas, de que coisas, pessoas, animais existem. Você existe, eu existo, o universo existe, certo? E por isso, nós podemos fazer ciência, porque há uma coisa que se chama realidade. E na realidade, coisas existem. A premissa número 2 é: o universo é ordenado, racional, coerente e consistente, portanto, inteligível. Inteligível, o que é, para as pessoas mais leigas, a palavra inteligível? Relativo ao que se entende com facilidade. Ou seja, nós podemos olhar para o universo e compreendê-lo. Por quê? Porque ele é regido por leis universais e eternas. Se o universo fosse desordenado, irracional, inconsistente ou incoerente, não valeria a pena a gente fazer ciência, porque a gente não ia conseguir jamais métodos reproduzíveis. A gente não ia conseguir prever nenhum tipo de resultado, porque seria tudo caos completo.
Essa característica do universo que nós obtemos por meio da observação e do estudo do universo, ela vai nos apontar para algo que foi projetado por uma mente inteligente. Pois, se tivesse surgido ao acaso ou aleatoriamente, apenas por leis naturais, a probabilidade maior seria do universo ser irracional, aleatório, inconsistente e incoerente, assim como a sua causa. Já dizia Albert Einstein que o mais incompreensível acerca do mundo é que ele é compreensível. A premissa número 3, que nos permite fazer ciência, é que nós somos seres racionais com capacidade de compreender as coisas que existem também de forma racional. Para isso, nós temos que crer que nossa mente é confiável, porque se ela não fosse, não valeria, obviamente, fazer ciência, porque se a nossa mente não é confiável, então a nossa ciência certamente não seria confiável. E se o universo é racional e nós somos seres racionais, com a capacidade de compreender as coisas de forma racional, então nós temos a capacidade de compreender o universo de forma racional. E por isso nós podemos dizer que vale a pena fazer ciência. Charles Darwin disse: uma terrível dúvida sempre surge, qual seja, se as convicções da mente do homem, que se desenvolveram a partir da mente de animais inferiores, de acordo com a sua teoria evolucionista, né, são de algum valor ou confiáveis. Confiaríamos nas convicções da mente de um macaco, se é que há qualquer convicções em tal mente? Ou seja, o próprio Charles Darwin, o propositor da teoria da evolução, ele mesmo se perguntava: se nós apenas evoluímos de seres inferiores, será que a nossa mente, as convicções da nossa mente, são confiáveis? Então, assim, o próprio naturalismo filosófico, que diz, que afirma acreditar que evoluímos de animais inferiores, ele mesmo vai colocar uma dúvida sobre uma de suas premissas que validam a sua ciência, de que a nossa mente seria confiável. E se, como eles acreditam, a nossa mente não seria confiável por esse motivo, por termos evoluído de animais inferiores, como eles podem afirmar que a sua ciência baseada na teoria da evolução das espécies é verdadeira? Uma boa pergunta. Nós temos como premissa número 4 que a matemática é a língua que rege o universo. O universo ele pode ser descrito e compreendido por equações e leis matemáticas. Isso é uma das coisas mais incríveis que nós temos no nosso universo. Por causa disso, através do raciocínio e da dedução lógica, é possível racionalizar o universo também de forma lógica, precisa e exata. Nós conseguimos utilizar as leis matemáticas que regem o universo. Nós podemos aplicar o método científico de forma reproduzível para investigá-lo através da nossa ciência e obter dados científicos confiáveis graças à linguagem matemática que rege o nosso universo. E aí eu trouxe uma frase de Galileu Galilei: a matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Essa frase de Galileu Galilei. Deus aqui entenda-se no sentido, dentro da TDI, nós obviamente não estamos falando de religião, mas nós entendemos que há uma mente inteligente que criou todas as coisas que existem. E Galileu Galilei chama essa mente de Deus, como muitas pessoas também chamam. Existe uma premissa número 5, então, que nos permite fazer ciência, afirma o seguinte, que porque existe o princípio da causalidade. Que princípio seria esse? O princípio da causalidade vai nos dizer o quê? Que tudo o que teve um início teve uma causa. Se o universo teve um início, então, por uma questão de raciocínio lógico, o universo teve uma causa. Se o universo teve um início e, por isso, teve uma causa, então vale a pena investigar qual seria esta causa, certo? Ou seja, a conclusão lógica, a dedução lógica, a sequência é essa.
Premissa número 1, se o universo é racional, consistente e coerente. Número 2, se a nossa mente é racional e confiável, logo somos capazes de compreender o universo. Logo, é válido fazer ciência. Como faríamos essa ciência, então? Utilizando a metodologia científica confiável, que nos dará resultados e dados igualmente confiáveis. Quem é, então, o chefe da ciência? O cientista? A comunidade científica? O consenso científico? Os ganhadores de prêmio Nobel? O Papa? Ou os dados e evidências científicas? Sem sombra de dúvida, os dados e evidências científicas. Por isso nós dizemos que nós precisamos nos despir dos nossos preconceitos, das nossas posições filosóficas e teológicas ao praticar a ciência, porque nós devemos, na ciência, seguir os dados e evidências científicas, onde quer que eles deem, ou seja, ainda que eles impliquem em inferências contrárias aos nossos posicionamentos filosóficos e teológicos, se formos praticar uma ciência honesta, correta e verdadeira, nós devemos seguir os dados e evidências científicas. O chefe da ciência, portanto, é o professor doutor dados científicos, conforme diz o nosso grande professor Marcos Eberlin. Certezas ou dúvidas em ciências, então? A Richard Feynman, que foi prêmio Nobel em Física em 1965, ele afirmou o seguinte: religião é a cultura da fé, enquanto ciência é a cultura da dúvida. Em ciência, nós temos sempre que questionar, sempre que nos perguntar, certo? A partir do momento que você disser não se pode fazer pergunta acerca de determinado assunto, acerca de determinada hipótese ou teoria, isso deixa de ser ciência, certo? Então, nós temos dentro da ciência algumas regras. A primeira regra é nunca achar que já se tem a resposta. Como a gente disse anteriormente, como Sócrates, nós devemos ter a humildade de reconhecer que só sei que nada sei. Um sábio é aquele que sabe que nada sabe. Nós temos que deixar os nossos gostos e preferências pessoais em casa. Buscar o conhecimento através dos dados científicos, seguindo os dados onde quer que eles nos levem. Nós temos, na verdadeira ciência, verdadeira e boa e honesta ciência, pôr todas as teorias em prova e duvidar sempre. E, ao final de todo esse processo, publicar todo o material, toda a nossa investigação, toda a nossa pesquisa. Qual o ponto de partida, então, da jornada pela busca do conhecimento através do método científico? A busca é a observação, certo? Como eu já mostrei anteriormente, né, aquele passo a passo do método científico. O primeiro passo é a observação. Observemos, então, as coisas ao nosso redor, certo? Alguns fatos a gente pode observar. Qualquer um pode observar. Você não precisa ser um cientista para observar, para olhar ao seu redor e perceber que coisas existem, certo? A nossa observação também nos leva a entender que o nosso universo ele existe. E todos os estudos que nós fizemos até hoje sobre o nosso universo nos mostram que ele é racional. Nós, olhando ao nosso redor, também observamos que a vida existe, que nós, humanos, existimos e somos racionais. E que, por sermos racionais, nós temos a capacidade de compreender o nosso universo, que também é racional, o local onde vivemos. Por isso é válido fazer ciência, buscar o conhecimento do universo e da vida. E para quem que esse método é importante? É só para cientista? Sinceramente, na minha opinião, não. Na minha opinião, é importante para qualquer pessoa saber de onde viemos. O que é o universo? Que universo é esse onde vivemos? Quem somos nós? Como tudo isso surgiu? Como tudo isso começou? Isso são perguntas que a humanidade se faz desde a antiguidade.
nós não precisamos ser cientistas, nós não precisamos ter faculdade para se fazer esse tipo de pergunta. Então, para quem que é importante a ciência? Todos, né? Já diz a sabedoria popular, o conhecimento popular, que de cientista e louco todo mundo tem um pouco, né? Então, nesse sentido, é importante para qualquer pessoa compreender um pouquinho mais sobre o universo e a vida. O segundo passo, então, aqui dentro do nosso método, nós vamos ver que é elaborar um problema, uma pergunta, um questionamento. E dentro desse problema, a pergunta que permeia a mente do homem, desde que o homem se entende como homem, creio eu, é: qual a origem do universo? Qual a origem de todas as coisas que existem? Nós temos apenas duas hipóteses possíveis. O universo, ele é eterno ou ele teve um início? Certo? Se nós temos duas hipóteses possíveis, hipótese é uma ideia, então nós temos a obrigação dentro da ciência de estudar todas as hipóteses. No quarto e quinto passo, nós vamos utilizar experimentos e resultados. A hipótese do universo eterno, ela perdurou no ambiente científico, na comunidade científica, até o início do século XX. Com isso, os cientistas sentiam-se muito confortáveis, não precisando explicar qual a causa do universo. Porque lembram do princípio da causalidade? Tudo que teve um início teve uma causa. Porém, se o universo não tiver tido um início, então ele não necessita de uma causa. Portanto, perguntar, dentro da hipótese do universo eterno, perguntar qual a causa do universo não seria uma pergunta lógica. Porém, em 1920, os estudos científicos comprovaram que o universo está em expansão. Pelo menos até o presente momento, é a teoria que predomina. O que significa que ele teve um início. Foi assim que elaboraram a teoria do Big Bang. Conclusão: até o presente momento, predomina-se a ideia, é consenso científico, de que o universo teve um início. Óbvio, existem pessoas que questionam, existem pessoas que estão retrocedendo a hipótese do universo eterno, criando novas hipóteses, como a hipótese dos multiversos, ok, mas isso ainda está muito incipiente e não existe nenhuma evidência sequer de um multiverso. Portanto, até aqui o que nós podemos concluir que dentre as duas hipóteses, de acordo com o método científico atual, com os dados e evidências que nós temos até o presente momento, a teoria predominante, a hipótese predominante, é de que o universo teve um início. E se o universo teve um início, e tudo que teve um início teve uma causa, logo o universo teve uma causa. Aí nós vem o quê? Um problema número 2. Percebam, em momento algum estou falando de religião, de seita, de fé, de dogma, eu estou aplicando o método científico, ok? Em todo conhecimento científico aplica-se o método científico. Dentro do método científico, então, eu trouxe aqui um problema número 2, que nós mais uma vez vamos aplicar o método científico sobre ele. Qual a causa do universo? Mais uma vez, nós temos duas hipóteses. Hipótese número 1. Forças naturais não guiadas deram origem ao universo por acaso. Ou hipótese número 2, o universo é fruto da ação de uma mente inteligente. Mais uma vez, dentro da ciência verdadeira, honesta, livre, o que nós temos? Se nós temos duas hipóteses, nós temos a obrigação de investigar as duas hipóteses, aplicando, através delas, o método científico.
Dentro do método científico, então, vamos partir para o quarto e quinto passos, onde nós cruzamos experimentos e resultados. Nisso, eu quero usar uma analogia. Se você imagina uma situação onde você sai de casa e quando você volta, a porta está aberta. Você tem certeza que você trancou a porta quando você saiu de casa, mas você não viu o que aconteceu, certo? Quais seriam as possíveis causas? Vamos aplicar as mesmas duas hipóteses. Forças naturais, tempestade, vento, um terremoto, ou design inteligente. Alguma mente inteligente abriu a porta. O que você faria? Você procuraria por evidências, certo? E aí, quando você está aplicando a sua investigação e procurando as evidências, quais evidências você encontra? Você encontra um quadro removido da parede, você encontra um cofre aberto e você encontra, quer dizer, na verdade, você não encontra os seus dólares que estavam dentro do cofre. Eles sumiram. Que conclusão você chega? Que a causa da porta aberta foi natural ou design inteligente? Ainda que você não tenha testemunhado o fato, ou nenhum de nós tivesse testemunhado, qualquer um de nós é capaz de, através da análise das evidências e dados encontrados, reconhecermos claramente se a causa de um determinado fenômeno ela é natural ou fruto da ação de uma mente inteligente. Nesse caso, creio eu que não haverá discordâncias na conclusão desse problema. Obviamente, foi um ladrão que invadiu a sua casa e roubou os seus dólares. Ou seja, a causa da porta aberta foi a ação de uma mente inteligente. E não precisamos ser cientistas renomados, prêmio Nobel, para tirarmos esse tipo de conclusão. Com relação ao universo, a gente pode aplicar exatamente a mesma técnica. Apesar de nós não termos visto o evento do surgimento do universo, ao observar as evidências que nós temos hoje, nós podemos averiguar se sua causa foi natural, por acaso, não guiada ou fruto de uma ação de uma mente inteligente. Nós temos metodologia para isso, nós temos conhecimento e capacidade de analisar os dados e evidências para tirarmos a melhor inferência. Como eu disse, nós sabemos discernir claramente entre essas duas causas. Nós fazemos isso, gente, o tempo todo. Aqui dentro, por exemplo, eu tenho 2 filhos e vira e mexe, tem alguma coisa fora do lugar, um vaso quebrado, e aí você chega e fala, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ora, será que foi ação de forças naturais aleatórias? E aí você vai procurar evidência, você vê uma bolinha dentro de casa que não deveria estar perto do vaso quebrado. Então você sabe, qualquer mãe, qualquer pai sabe quando é a ação de uma mente inteligente e quando é a ação de forças naturais. Será que esse vaso estava perto de uma janela aberta, perto de uma cortina que derrubou o vaso? Ou será que foi um dos seus filhos? Então, nós fazemos isso o tempo todo. No nosso dia a dia, nós fazemos isso. Mas, além de fazer isso com conhecimento empírico no nosso dia a dia, nós fazemos isso em diversos campos da ciência também. Por exemplo, na arqueologia. Quando os arqueólogos vão lá no sítio escavar todas aquelas pedacinhos de cerâmica, de pedra. Então, quando eles encontram pedras sem padrão, eles sabem que essas pedras são ação de forças naturais, de erosão. E quando eles encontram uma ponta de uma flecha, algo esculpido, feito com um propósito, eles sabem que estão diante de um objeto fruto da ação de uma mente inteligente. Nós temos também a investigação forense, né? Tem aquela famosa série CSI, eu amava assistir essa série, onde, através da investigação das evidências de uma cena de crime, nós podemos distinguir, os especialistas vão saber distinguir com clareza se uma morte, por exemplo, foi fruto de um acidente, foi fruto de uma mente inteligente, ou foi fruto de uma mente inteligente.
A gente gosta de aplicar, por exemplo, o exemplo da caixa preta do avião, né? Então, a gente aplica a metodologia científica para discernir entre forças naturais e ação de uma mente inteligente, por exemplo, num desastre de um avião, quando nós procuramos a caixa preta para buscar dados e evidências de se foi alguma falha técnica do piloto, nesse caso uma mente talvez pouco inteligente, né, que tenha causado uma pane ou um ataque terrorista, ou se foi fruto, por exemplo, de forças naturais aleatórias, de uma tempestade, por exemplo, de algum raio que atingiu o avião. Existe também um outro campo da ciência que utiliza muito essa metodologia científica, que nós chamamos do programa SET, que é um programa que pesquisa inteligência no espaço, ok? Ele busca sinais de padrões de vida inteligente no espaço. E detalhe, até hoje não foi encontrado. Conclusão, sim, nós sabemos identificar os padrões de inteligência. Nós sabemos, com a ciência que nós temos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, com as técnicas e métodos científicos que nós temos hoje, nós sabemos claramente identificar se qualquer tipo de fenômeno ou evento é fruto de forças naturais não guiadas ou se é fruto da ação de uma mente inteligente. Porém, existe um pacto da comunidade científica com o naturalismo filosófico. Esse pacto que a ciência fez com o naturalismo filosófico fez com que a ciência passasse a ter acesso somente ao que é natural. E, por isso, ela deveria limitar-se somente a causas naturais. Mas e se a causa de algum fenômeno não for natural? Esse tipo de pacto que a comunidade científica fez com o naturalismo filosófico, ele engessou a ciência. A ciência que antes era livre para investigar todas as hipóteses, agora se encontra amarrada a apenas uma possibilidade. E se a causa desse fenômeno não for natural, ela vai atribuir uma causa natural a algo que não tem uma causa natural, portanto, ela vai admitir um erro, certo? E esse erro com base em um preconceito que não deveria ser feito em ciências. Como nós estamos afirmando desde o início, a ciência verdadeira, ela tem que se despir das suas preconcepções, certo? E analisar todas as hipóteses possíveis. O que precisamos, então, fazer é buscar no universo e na vida padrões de inteligência. Se esses padrões existirem, então, nós podemos inferir que o universo e a vida são frutos de uma mente inteligente. Se esses padrões não existirem, então nós podemos inferir que o universo e a vida foram frutos de forças naturais não guiadas. Portanto, o que temos que fazer é buscar as evidências. E quando nós buscamos essas evidências, o que nós encontramos? Nós encontramos sinais claros de inteligência no universo e na vida. Eu coloquei aqui um exemplo, o DNA, ok? Mas nós temos inúmeros exemplos, inúmeras evidências. Eu, inclusive, estou preparando mais uma palestra para falar um pouquinho sobre cada uma dessas evidências, sobre os pilares da TDI, toda a metodologia da teoria do design inteligente, a metodologia científica, ok? Mas eu queria, nesse momento, chamar a atenção aqui para o DNA. O que nós fizemos? Existe esse artigo da Wall Signal, certo? Que foi publicado na revista Icarus, onde eles aplicaram os mesmos algoritmos usados no programa SET. Lembra? Aqui, ó, o programa SET, aquele programa que pesquisa inteligência no espaço. Pegaram-se os mesmos algoritmos utilizados nesse programa para identificar sinais
e padrões de inteligência no DNA. Se esses sinais... O que foi encontrado? Foi encontrado, detectado sinais claros de inteligência no DNA humano. Se esses mesmos sinais que foram encontrados no DNA humano tivessem sido encontrados no espaço, isso levaria a comunidade científica, sem sombra de dúvida, a dizer: descobrimos vida inteligente no espaço. Porém, ao aplicar no DNA humano e ter o resultado de sinais de inteligência, devido ao pacto que a ciência fez com o naturalismo filosófico, isso faz com que eles não admitam esses sinais de inteligência, engavetem os artigos que digam isso, sabotem quem estuda esse tipo de teoria, mas fato é, existe sinais de inteligência no DNA humano. E eu quero ressaltar aqui, não é qualquer inteligência, não. É uma inteligência absurdamente superior à nossa própria inteligência. Daí, eu gostaria de trazer aqui o Dr. Marcos Eberlin, né, que é o presidente da Sociedade Brasileira do TDI no Brasil. Ele sempre faz essa pergunta: cientista bom, então, é cientista ateu? Né? Que não mistura religião com ciência. Nós temos tido muitos debates sobre se o design inteligente é ciência ou pseudociência, certo? E a percepção que permeia a academia científica nos dias de hoje é que o aluno ou cientista que declara sua fé em Deus, ele acaba desacreditado, desqualificado ou chamado de pseudocientista. E há um preconceito muito grande. Acredita-se que o cientista que tem qualquer tipo de crença em Deus ou no designer, ou até mesmo ateus que creem no design inteligente, ou seja, não necessariamente creem em Deus, mas creem que o universo e a vida foram criados, acredita-se que eles não vão fazer boa ciência, devido às suas concepções religiosas que estarão influenciando as suas conclusões. Mas será que isso é verdade? E eu faço essa pergunta seguinte: será que só o design inteligente tem implicações teológicas e filosóficas? Fake news, gente. Isso não é verdade. Por quê? A teoria da evolução, ela também tem implicações teológico-filosóficas, certo? E religiosas. A teoria naturalista da evolução, ela induz a um pensamento ateu, certo? Não é o objetivo dela, assim como não é o objetivo da teoria de design inteligente conduzir a pessoa a algum tipo de crença religiosa. Mas sim, há inferências. E como eu disse, o cientista é um ser humano. Então, ele pode ter, sim, suas convicções teológicas, religiosas, filosóficas, desde que, ao aplicar a ciência, ele siga o método científico. E, para isso, ele deixa as suas concepções em casa e siga os dados. Portanto, nós tivemos, ao contrário do que se acredita que cientista bom é cientista ateu, na verdade, os pais da ciência, os grandes pais das ciências, eram todos inteligentistas, ou seja, eles criam, ao analisar o universo e a vida, eles perceberam sinais claros da ação de uma mente inteligente. E eles admitiam: o universo e a vida foram criados por uma mente inteligente. Nós temos aqui alguns exemplos, mas a lista é enorme, gente. Nós temos Kepler, Boyle, Dalton, Pasteur, Faraday, Newton, Mendel, Einstein, Thomson, Schrödinger, Planck, Smolin, etc, etc. Boa ciência, portanto, pode ser feita por homens que não são ateus. E, detalhe, eu não estou dizendo que todos esses grandes cientistas aqui tinham o mesmo tipo de fé. Não. Eu estou dizendo que eles criam que o universo e a vida foram criados por uma mente inteligente. Alguns, sim, eram cristãos, outros tinham outras religiões, outros eram teístas.
Mas fato é, todos eles não eram ateus. Joseph Thomson, que foi prêmio Nobel em Física em 1906, ele é considerado o pai da espectrometria de massas e da física atômica, afirmou que, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta, que grandes são as obras do Senhor. Ou seja, ele não era ateu, correto? E foi prêmio Nobel em Física. Ou seja, a fé individual do cientista não o impede de fazer boa ciência. Albert Einstein também afirmava que uma inteligência de tal superioridade que, comparada com ela, toda obra e todo pensamento humano é um reflexo absolutamente insignificante, quando tratava o quê? Da mente inteligente, que seria responsável por ser a causa do universo e da vida. Schrödinger, pai da mecânica quântica, afirmava que a ciência às vezes finge responder com respostas quase sempre tolas, mas isso não nos deve surpreender, pois a ciência escolheu, infelizmente, eliminar o sobrenatural. O sobrenatural, então, parece que é um tabu dentro de ciência, não se pode falar em sobrenatural em ciência, mas isso não é um tabu. O que seria o sobrenatural? A gente também tem que entender o que é isso. O sobrenatural não é nada mágico, místico, religioso, fé. O sobrenatural, vamos pela etimologia da palavra, sobre, acima do que é natural. Então, seria algo do que é natural. Natural a quem? Natural a nós. Então, o sobrenatural nada mais é do que aquilo que está acima da natureza que nós conhecemos, certo? Pensem comigo. Não seria de uma arrogância tão grande do ser humano afirmar que ele conhece tudo que existe no universo, do qual ele até hoje só conhece cerca de 4%? Como pode um ser humano tão limitado, tão pequeno, comparado ao universo, achar que conhece tudo, absolutamente tudo o que existe e que nada pode existir além do seu próprio conhecimento? Isso seria o sobrenatural, certo? Planck afirmava que todos os cientistas que têm qualquer profundidade em seu trabalho descobrirão a mão de Deus na natureza, do contrário, um mistério que eles se recusam a identificar como Deus. Ou seja, mais um dos pais da ciência que não era ateu. Richard Smalley, prêmio Nobel em Química, em 1996, afirmou que a evolução acaba de receber o seu golpe mortal. Depois de ler o livro Origin of Life e com os conhecimentos dele em química e física, ele afirmou categoricamente que é claro que a evolução biológica não poderia ter ocorrido. E como que ele chegou a essa conclusão? Com base nas suas preconcepções? Não, com base na análise dos dados e evidências que nós temos encontrado nas ciências. Dr. James Tour, da Rice University, nos Estados Unidos, um dos maiores químicos da atualidade, que trabalha com síntese de nanokits, moléculas orgânicas que se assemelham a pequenos robozinhos, pequenos seres. Ele afirmou que eu construo moléculas e sei o quão difícil é este trabalho. E este entendimento aumentou a minha fé em Deus. Apenas um novato que nada sabe sobre ciência diria que a ciência tira sua fé em Deus. A ciência te aproxima de Deus. Então, apesar da nossa palestra não se tratar de fé em Deus, o que eu estou querendo ressaltar aqui é que não necessariamente para ser um bom cientista, para fazer uma boa ciência, nós precisamos ser ateus ou nos anular completamente na nossa vida pessoal de nossas convicções. Nós podemos, como cientistas, como bons cientistas, como excelentes cientistas, termos as nossas convicções filosóficas, teológicas e religiosas e ainda assim praticarmos uma excelência honesta, verdadeira e de qualidade.
Assim como um ateu também pode fazer, certo? Indo por aí, nós temos uma lista de 28 páginas dos dissidentes de Darwin, tá? Onde nós temos cientistas renomadíssimos da atualidade. Nós estávamos falando dos pais da ciência, dos antigos, e agora estamos falando dos atuais, dos expoentes na ciência na atualidade. São 28 páginas de cientistas dissidentes de Darwin. Ou seja, a evolução é um consenso científico? Não, não mais. Não mais é. A ciência nasceu livre. Ela considerava as duas hipóteses e confrontava os dados para só então tirar as conclusões acerca de qual seria a melhor inferência para a origem do universo e da vida. E o que o movimento da TDI está resgatando é, de volta, a liberdade da ciência. É a quebra do dogma naturalista e filosófico que se estabeleceu na ciência desde que surgiu a teoria da evolução das espécies, ok? Isaac Newton afirmava que todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras, ou seja, Isaac Newton, o pai da física e da matemática. Poucas pessoas sabem que ele escreveu mais sobre teologia do que sobre física e matemática. Ele não era ateu, e isso não impediu que ele desenvolvesse a física e matemática mais do que qualquer pessoa durante toda a história da humanidade. Ele também afirmava que a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. De acordo com a sua fé, ele afirmava que Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou que pode ser feito. O que nós temos, então, dentro da ciência? Então, nós temos que o darwinismo, com seu naturalismo metodológico, eles sequestraram a ciência e estabeleceram um paradigma, o de que forças naturais seriam a única hipótese possível, final, absoluta e inquestionável para a origem do universo e da vida. Só que, lembra que eu falei que para ser ciência não pode ser inquestionável. O que é inquestionável é a fé, é a religião e é o dogma. Portanto, quando a ciência fez um pacto com esse paradigma do darwinismo, ela deixou de ser ciência e passou a ser uma religião, um dogma, certo? A vida, de acordo com essa teoria, a vida teria surgido de uma sopa ácida primordial, escaldante e venenosa por processos naturais não guiados. Aqui nós vamos falar sobre o experimento de Miller, que fizeram, em 1922, se eu não me engano, fizeram experimentos recriando a atmosfera primitiva, que conseguiram produzir alguns aminoácidos, bases nitrogenadas, cianeto, formaldeído, o que eles chamaram de sopa prebiótica. Acreditava-se, portanto, que a Terra primitiva era composta de amônia, metano, hidrogênio e vapor de água, o que eles chamaram de modelo de Opari. Por isso, a ciência passou a assumir que a vida teria surgido dessa sopa primordial. Ou seja, dentro dessa teoria, o nada, do nada, para o nada, faz do nada o tudo. Só que eles não contam que alguns detalhes dessa experiência. Eles usaram a atmosfera errada. Segundo ponto, eles fizeram toda a experiência com uma temperatura a 100 graus Celsius, onde todas as proteínas seriam desnaturadas. Terceiro ponto. Quem fez a experiência? Olha lá. Isso ocorreu ao acaso? Não.
toda essa experiência foi muito bem planejada e executada por uma mente inteligente, chamada Stanley Miller, o cientista. Certo? Ou seja, eles apresentaram, sim, experimentos, porém, fecharam um de seus olhos para não enxergar nada mais além de causas puramente naturais e não guiadas. E isso conduziu as suas experiências para dar nos resultados que eles queriam que fossem dados. Ou seja, é um ciclo vicioso. Se eu parto de que eu só tenho uma hipótese possível, faço um experimento visando essa hipótese e eu forço a minha experiência a obter o resultado que eu quero. A ciência era livre para investigar ambas as hipóteses, porém agora ela está amarrada num dever de explicar somente através de causas naturais. Com isso, fechando os olhos para as evidências. O bioquímico Richard Dickerson, ele afirmou que a ciência é um jogo com uma regra magna pré-definida, a de que deve-se explicar o universo físico e material em termos de causas naturais. Ou seja, ele é um grande exemplo desse pacto que a ciência fez com o naturalismo filosófico. Ok? Olha só, deve-se explicar o universo físico e material em termos de causas naturais. E aí eu retomo aquela minha pergunta anterior. E se a causa do universo não for natural? Então, você está amarrando a ciência a encontrar um resultado falso. Francis Crick, que foi prêmio Nobel de Medicina em 1962, também afirmou que biólogos devem constantemente manter em suas mentes que o que observam não foi planejado, mas frutos da evolução. Ou seja, ainda que algo tenha aparência de planejamento, ainda que você olhe e parece que foi planejado, as evidências apontam que foi planejado, que foi criado por uma mente inteligente, mas não. Você tem que fingir que você não está vendo e para manter o pacto que foi feito com o naturalismo filosófico. Richard Dawkins, então, um dos expoentes aí desse pacto, né, desse paradigma, afirmou que a vida e o universo são coisas complicadas que têm apenas a aparência de design inteligente. Mas não se iluda com as aparências, saibam que foram as causas naturais. Eu acho isso muito absurdo, né? Porque eu acho que se algo parece um pato, faz quá como um pato, come como um pato, anda como pato, nada como pato, então para mim é pato. Não é porque alguém vai me virar e me dizer que, olha, parece um pato, todas as evidências apontam que é um pato, mas acredite em mim, é um elefante, o meu raciocínio me impede de ir contra algo que não é lógico, que não segue a lógica. George Wald, que é bioquímico também afirmou que temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida é impossível. Mesmo assim, nós somos o resultado, eu acredito, da geração espontânea. Isso é interessante, porque a teoria da geração espontânea de Lamarck ela já foi derrubada há séculos. E eles dizem para você acreditar no impossível. E isso não é ciência, gente, isso é religião. Então, ainda que a geração espontânea é impossível, ainda assim acredite. Somos frutos de geração espontânea. Aonde está a lógica nesse tipo de pensamento? É complicado isso. Isso não é ciência. Para eles, as evidências e dados não são confiáveis. E o chefe da ciência passa a ser o quê, então? O dogma da evolução. A religião da evolução, a seita do evolucionismo, né? Um homem honesto, de posse de todo o conhecimento atual, pode somente declarar que a origem da vida aparenta ser quase um milagre? Tantas são as condições que teriam de ser satisfeitas para dar a partida. Isso é o que Francis Crick afirmou. Apesar disso, ele afirma que, sim, parece um milagre, parece sobrenatural, parece design inteligente, mas acredite em mim, não é.
Depois, ele admitiu a impossibilidade de que causas naturais tivessem criado a vida nesse planeta, ok? Isso é a ciência se revoltando contra o cientista. Quanto mais ele estudou, ele teve um momento que teve que admitir que é impossível que as causas naturais cegas, não guiadas, tenham criado a vida nesse planeta. Mas então, como que ele propôs que teria surgido? Para fugir da hipótese de Deus, ele propôs a panspermia. Foram ETs. É uma hipótese que precisa ser investigada. O dilema, então. A verdade é, os cientistas atuais, com base nas evidências encontradas, sabem que somente forças naturais não poderiam ter criado o universo e a vida. Isso afirmam os dados e evidências científicas. Porém, o paradigma deles afirma que somente forças naturais podem criar o universo e a vida. Então, o que eles fazem? Eles têm que crer no impossível. E isso se chama fé e não mais ciência. A ciência, esse encontro que teve no Kansas Board of Education, nos Estados Unidos, em 2007, eles chegaram à conclusão de que a ciência é um empreendimento que tem como objetivo explicar o mundo físico em termos de energia, matéria e forças naturais. Mais uma vez, ratificando esse paradigma. Nesse debate sobre se o design inteligente deveria ser ensinado nas escolas, eles decidiram o que, na verdade? A gente não vai ver o DI, a gente não vai escutar nada sobre o DI, que é o design inteligente, e a gente não vai falar nada sobre o design inteligente. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Isso seria a posição honesta de cientistas? Eu acredito que não. Richard Dawkins afirmou ainda que é absolutamente seguro dizer que se você encontra alguém que diz não acreditar na evolução, essa pessoa é ignorante, estúpida ou insana. Uau! Forte, né? Eu acredito que pessoas que não querem ver, nem ouvir, nem falar é que são ignorantes e insanas. Conclusões, então, que a gente pode tirar desse estudo que a gente está fazendo aqui. As escolas e a academia científica do século XXI fizeram um pacto com o naturalismo científico. A ciência naturalista, então, ela se tornou um paradigma científico. Ele seria um pressuposto, quando, na verdade, a ciência não pode admitir pressupostos. Mas, de acordo com esse pacto contrário à ciência, eles estabeleceram o naturalismo como um pressuposto teoricamente legítimo e de grande sucesso da ciência. E o naturalismo explica tudo, o naturalismo matou o design inteligente, o naturalismo tem o monopólio da razão, e quem fala ao contrário é estúpido. É isso que dizem várias revistas que vieram em seguida, mas isso não é o fim, ok? Nem sequer o começo do fim, mas é talvez o fim do começo. Estou aqui parafraseando Winston Churchill. Um grupo de pesquisadores na Califórnia, nos Estados Unidos, academicamente qualificados e renomados, se reuniu para estudar e avaliar honestamente os dados. Dentre eles, se eu não me engano, 1960, aqui não estou conseguindo enxergar a data, não me recordo. Dentre eles, Michael Behe, Stephen Meyer, William Dembski, Philip Johnson e muitos outros. Eu coloquei só os 4 maiores destaques aqui. Nesse encontro, eles debateram e concluíram, com base nos dados e evidências científicas que eles encontraram, que a origem do universo e da vida não pode ser explicado somente por forças naturais não guiadas. Ousaram desafiar o paradigma e elaboraram a teoria moderna do design inteligente. E o que seria, então, a teoria do design inteligente?
A definição da teoria do design inteligente é a ciência que desenvolve a metodologia científica que nos permite avaliar quando, frente a um efeito, como, por exemplo, o universo e a vida, estamos autorizados a inferir se a sua causa mais provável seriam as forças naturais ou a ação de uma mente inteligente. É importante observar que, na teoria do design inteligente, a gente não parte de um pressuposto de que o universo e a vida foram criados por uma mente inteligente. A gente parte do pressuposto de que o universo teve uma origem, e se teve origem, teve uma causa. E se tudo que tem causa, tudo que tem uma origem tem uma causa, então o universo tem uma causa. E para toda causa tem duas hipóteses a serem investigadas. Ou elas vieram por forças naturais ou por ação de uma mente inteligente. O que a TDI faz? Ela pega as duas hipóteses, bota sobre a mesa, estuda os dados, analisa os dados, para só então, ao final, fazer uma conclusão de qual a melhor inferência, qual das duas hipóteses responde melhor, de acordo com os dados e evidências encontrados, qual seria a origem do universo. Com base em todos os estudos efetuados, aí sim chegou-se a uma conclusão de que a melhor inferência que existe é de que o universo e a vida são ação de uma mente inteligente. Essa próxima palestra que eu estou preparando, eu falo exatamente dessas evidências todas encontradas e como que nós chegamos a essa conclusão, certo? O que eu queria trazer hoje aqui, então, como conclusão é: existe uma contra-revolução científica em curso. Há um embate, design inteligente e evolução. Apesar do que dizem, a evolução, ela não está comprovada, a teoria da evolução não está comprovada. Não está comprovada de que evoluímos de seres inferiores, de que ao longo de milhões e milhões de anos, lenta, sucessiva e gradualmente. Isso não está comprovado. E muito pelo contrário. O design inteligente está vencendo esse debate. Por quê? Porque os dados e evidências científicas são esmagadores. São inúmeros dados e evidências científicas que apontam que o universo e a vida foram criados por uma mente inteligente. E nós não estamos falando isso pelo que não sabemos, mas pelo que sabemos. Não é, por exemplo, o Deus das lacunas. Não existe isso. São as evidências e dados científicos que estão nos conduzindo a essa inferência. Ou seja, a boa ciência está voltando. Ela está voltando de forma honesta, ou seja, colocando todas as hipóteses possíveis sobre a mesa, analisando com base nos dados e evidências científicas. Porque a boa ciência ela não pode excluir nenhuma das possibilidades a priori. As evidências científicas têm confirmado a teoria do design inteligente e têm estremecido o naturalismo filosófico, a ponto de que eles querem impedir de que o design inteligente seja ensinado nas universidades e nas escolas, porque sabem que sempre que entram num debate, eles perdem esse debate, porque os dados e as evidências estão a nosso favor. E está aqui. Eu gostaria de deixar como mensagem final que sejamos gratos e contemplemos com humildade o milagre da vida. Esses daí são os meus 2 milagrinhos, meus filhos, meu marido, e espero ter contribuído aí com essa apresentação. Bom, sensacional. Eu acho que deu para o pessoal entender bem como é que funciona, né? E eu tenho até um comentário que eu achei muito interessante quando a gente fala sobre metodologia do design inteligente. Eu diria que 99% das pessoas não fazem a mínima ideia como é que funciona a metodologia de design inteligente. Então, assim, até você usou o termo Deus das lacunas, né? O William Dembski, ele sempre foi muito criticado pelos seus críticos, dizendo assim, você utiliza um método dos deuses das lacunas, né? Só que quem fala isso não conhece o mínimo de filosofia da ciência, né?
Às vezes a Exatamente. pessoa nunca estudou essa área, então ela acaba, digamos assim, se perdendo quando entra em epistemologia. E aí o que acontece? Isso é a chamada, por exemplo, assim, quando o pessoal fala, vocês estão fazendo uma inferência, a melhor hipótese, né? Isso é só uma inferência, isso não tem nada de científico. Mas como eu disse, quem fala isso não tem a menor noção de filosofia da ciência. Por quê? Isso se chama, dentro da filosofia da ciência, de teoria estatística da indução eliminativa. Então passa por todo um processo, digamos assim, de análise matemática, que vocês vão conhecer se vocês lerem o livro A Inferência ao Design do William Dembski, que é sensacional. Gente, é um negócio assim fora do comum. Então, assim, não é uma inferência só lógica, que nem o pessoal pensa, né? O pessoal já é uma inferência lógica. Também é uma inferência lógica, mas é mais do que isso, é uma teoria estatística de indução eliminativa, né, que é um pressuposto analítico da filosofia da ciência. Então, há um estudo extremamente organizado, relevante e metodológico para se chegar a essa conclusão. Célio João Pires, como é que o senhor está? O que você achou? Comenta aí para gente. Apesar do calor que está por aqui, estamos tudo bem. Gostei muito da palestra da Vivian, foi fantástica, detalhou, como eu diria, didaticamente, para quem quer conhecer mais sobre esse tema, é importante essas definições, e também sobre como eu diríamos, a polêmica gerada entre o design inteligente e a teoria da evolução, e outras teorias, porque a teoria da evolução se propagou em várias disciplinas acadêmicas. Vou começar do final aqui, fiz algumas anotações, daí do Francis Crick, né? Que tudo que vocês observam tem em mente que é evolução. Ou seja, ele observa que é design inteligente, que tudo é design inteligente, e o Dawkins também concorda com isso, mas não é isso, você tem que saber que isso é evolução. Negação deliberada, ignorância. Ignorância deliberada. É uma opção filosófica. Eles fizeram uma opção, mesmo Francis Crick dizendo que é cristão, coisa parecida, ele fez uma opção filosófica materialista, né? Ou no máximo colocou, fugiu a palavra aqui, aquela famosa debate que a gente tem feito sobre evolução teísta, tá? Máximo é por aí. Você desmistificou a TDI e a ciência, ficou ótima a sua apresentação, acho que é relevante esclarecer, porque as pessoas que eu vejo que fazem os comentários nos chats das apresentações que a gente faz, eles não têm a mínima noção dessas coisas, não conhecem ciência, não leem profundamente os temas que querem debater, tá? O DNA que você citou aí, ele é um software é informação, e informação e software só é possível de produto de inteligência, né? Não tem como fazê-lo. Eu fui programador, eu sei, a gente usa o software nos computadores, celulares, etc. É algo extremamente sofisticado, com regras extremamente precisas. É como funciona a natureza. Aí agora chegando nas causas naturais, que eu acho interessante que o naturalismo não se atualizou filosoficamente. O que é uma causa natural? Causa natural é aquilo que obedecem leis físicas. E o que são as leis físicas? Não são coisas naturais, elas não emergem, elas controlam, elas são prescritivas. Ninguém sabe o que é, né, Célio? Ninguém sabe o que é. Sabe que elas existem, mas o que é? Ninguém sabe o que é. Elas são formuladas na nossa a simbologia, que a gente chama de matemática, mas ela é matemática realmente sofisticada, e ela não é natural. Ela compõe aí, alguém já propôs, não lembro quem foi agora, que a informação é o quinto estado da matéria, vamos dizer assim, da existência ou da realidade. Você tem matéria, energia, espaço-tempo e informação que está codificada nas leis físicas através de uma matemática extremamente precisa. Então não existe um processo natural rodando no universo, existe um processo sobrenatural, que as leis físicas são prescritivas. Elas não apenas descrevem o evento que está sendo analisado, elas fazem aquele evento funcionar daquela maneira. Você, não é assim. A gente constrói aviões com base nisso, eles funcionam.
Ou seja, se você não obedecer aquilo que está ali, que é prescritivo, você vai derrubar o avião. Tá? É uma coisa muito prática. A gente viaja de avião por aí, mas ninguém se dá conta da quantidade de leis físicas que estão envolvidas nesse processo. Tá? Então, é sempre importante a gente chegar nessas definições de ciência, de informação, de natural. Então, o naturalismo filosófico, eu disse lá no 4º Congresso, ele está morto. Por quê? Porque ele ignora que as leis físicas existam. E as leis físicas não é um processo natural. Ah, eu inventei. Não, eu não inventei, porque se eu saltar daqui da minha janela, eu me esborracho lá no chão. Então, a gravidade existe. Então, quem fala isso é um tolo. Né? Então, é um fato. Então, assim, quem fala que as leis físicas não existem é um tolo. Então, a natureza, a gente dá... Alguns que criaram a natureza com N maiúsculo, como se significasse alguma coisa, a natureza é uma construção. Uma construção baseada em leis físicas, formuladas matematicamente, nada acontece por acaso. Nem o acaso, né? A gente fala por acaso, né? Você falou na outra live aí, né? É verdade. O acaso Nem não é natural. Por acaso. O acaso segue as leis das probabilidades matemáticas. Então, nada acontece ao acaso. Nem os processos que a gente chama de estocástica. O problema é que a evolução ela é vendida como algo provado. Esse é o problema. Exatamente. Por exemplo, é como se a evolução não tivesse nenhum mais problema. Lei do que a lei da gravidade, né? Eu não me recordo agora quem foi que falou isso, né? A evolução é mais lei do que a lei da gravidade, gente. E não é lei, não deveria nem ser considerado como teoria, certo? Enquanto vocês falavam aqui, eu até anotei alguns problemas que a evolução tem. Dá para fazer um vídeo só sobre problemas da evolução, né? Por exemplo, eu marquei, por exemplo, certeza. a falta... Um ou vários, né? Eu marquei aqui alguns, por exemplo, a falta de mecanismo viável para produzir altos níveis de informação complexa e especificada. Então, eu vou ressaltar a falta de falseabilidade, né? Porque a gente hoje se tornou um paradigma tão grande que você não pode questionar. Você viu aquela frase do Dawkins? Quem questiona é insano, é estúpido, é imbecil. Então, assim, é um paradigma tão grande que não é falseável. Você não pode sequer questionar, quanto mais falsear, né? Então... eu marquei aqui, deixa eu só passar esses outros aqui, Por exemplo, o fracasso do registro fóssil em fornecer suporte para a evolução darwiniana. Quando você estava falando, eu pensei, gente, os caras agem como se tivesse toda uma escala perfeita, organizada, com tudo descoberto. Pega como referência A Dúvida de Darwin, né, que é um livro fabuloso. Aí você pega, por exemplo, o fracasso da biologia molecular em fornecer evidências da grande árvore da vida, né? Você não tem, digamos assim, essa explicação por parte da biologia molecular darwiniana. Então você tem o fracasso da química em explicar a origem do código genético. Então a evolução não consegue explicar isso. O fracasso da biologia do desenvolvimento em explicar por que os embriões vertebrados divergem desde o início do desenvolvimento. Então, assim, o fracasso é fracasso em cima de fracasso, entendeu? A evolução tem vários problemas sérios que ela não consegue responder porque essas explicações exigem design inteligente, entendeu? Dentro do processo naturalista, ela não vai ter uma explicação, entendeu? Não é o argumento que eles usam é o seguinte: nós ainda não descobrimos. Ok, né? Ok, é um argumento até que válido, mas ele é usado com ignorância. Por quê? Pela ignorância. Porque quando o design inteligente responde isso, aí eles vão dizer que não é possível. Então, assim, eles querem escolher qual é a resposta que convém. Entendeu? Esse que é o problema. Entendeu? Se não me convém essa resposta para o naturalismo, então não é a resposta correta. Então, essas respostas são respondidas pelo Day. E aí eles acusam o design inteligente de ser pseudociência porque ele tem implicações filosófico-teológicas, quando a própria teoria da evolução também tem implicações teológico-filosóficas. Então, assim, tá acusando o design inteligente de algo que eles também têm, porque o naturalismo filosófico, ele tem uma implicação ateísta, né? Assim como o design inteligente, ele vai ter uma implicação teísta, certo? Então, assim, se vale para dois pesos, duas medidas, isso? Ou seja, o design inteligente é pseudociência porque tem implicação teológico-filosófica, mas a evolução tem também, mas é ciência. Então, qual é o parâmetro? Né? Não há parâmetro aí. Então, assim... Na verdade, não tem
É um muro construído para defender a ideologia, porque passou de ser teoria científica. A teoria científica ela precisa ser falseada, é um grande negócio, mas o design inteligente falseia a teoria de evolução, na realidade. Todos os experimentos feitos Exatamente. falsearam a teoria de evolução. Tem outro aspecto, eu estava terminando uma apresentação ontem, não deu ainda, vou terminar amanhã. Tem um geólogo australiano, eu estava tratando de geologia, né? Ele queria estudar o Grand Canyon. Aí fez um projeto, mandou lá para a administração dos parques, que tem lá um pessoal que cuida disso, né, para fazer um estudo do Grand Canyon. Não autorizaram. Ele recorreu, não autorizaram. Aí ele entrou na justiça. Aí o secretário lá chama secretário, não é ministro, né? O ministro do interior dos Estados Unidos, foi convocado a se explicar por que estava impedindo o avanço da ciência com a negação de alguém fazer um estudo científico, né, habilitado para isso. Aí eles foram obrigados a fazê-lo. Então, assim, quando a ciência tem que ser demandada por ações judiciais para defender os seus pressupostos, tá muito capenga, tá muito falsa, tá, Muito né, não bem, tem. muito bem. Né? E hoje em dia vamos dizer assim, aquele domínio da informação dentro do ambiente acadêmico foi perdido, porque nós estamos discutindo isso livremente, vai ter algumas milhares de pessoas que vão assistir essa discussão, vão formar seus próprios juízos, porque são inteligentes o suficiente para isso, vão procurar se informar mais, ler, estudar sobre esse tema. Então, o domínio da informação está sendo rompido do ambiente acadêmico para o ambiente externo. Em algum momento, eles vão ficar falando sozinhos sobre isso. Porque a gente está discutindo isso abertamente. Não quer saber? Leia o livro, está aqui. Ó. É um dos temas da nossa aula hoje à noite. Isso aí. E outra coisa que o Carlos tinha falado, você tinha falado, Carlos, que as pessoas não têm a menor noção de que a gente aplica o método científico e não tem noção das evidências, da quantidade de evidências que a gente tem do design inteligente. E essas evidências são em diversos campos da ciência, né? É arqueologia, é matemática, é biologia, é genética, é cosmologia, é filosofia, são todos os campos da ciência, né? Todos os campos de investigação da ciência. Mas sabe qual é o problema, Vivian? Eu vou explicar para você. Vou dar um exemplo. Eu posso fazer um vídeo, eu estou com vontade de fazer esse vídeo já faz tempo, que é explicando a metodologia dentro das mais variadas áreas. Por exemplo, dentro da biologia, como é que você aplica o design inteligente dentro da biologia, entendeu? Qual que é o problema? Se você faz um vídeo sério, um vídeo técnico, um vídeo para as pessoas entenderem metodologia, você vai ter lá 300, 400 pessoas. Faz um vídeo respondendo o Sacani aqui no canal, 10 mil pessoas. Então, assim, as pessoas. Assim, esse que é o problema, e às vezes eu vejo para tanto os lados deles como o nosso também. O problema é esse: quando é o assunto técnico, sério, como é que funciona na real, o pessoal não quer ver. O pessoal gosta mais de feira. Então, assim, gente, vejam os dois vídeos. Vejam aquele lá que a gente vai lá, demonstra a falácia, demonstra as incoerências das falas dos naturalistas, mas também vejam os vídeos técnicos. Vejam os vídeos que falam ciência na pura essência, sabe? Esse que é o problema. Eu acho que a gente tem um problema social das pessoas quererem pesquisar e estudar de forma técnica, né? Sem ter um enfeite para chamar a atenção dela. Então, assim, isso é muito sério. Então, vejam todos os vídeos, não só aqueles vídeos que são mais chamativos, no sentido de que vão ter alguém ali para nós demonstrar as falácias. Esses vídeos são 10, são fantásticos. A gente tem vários aqui no canal. Mas também vão e vejam os vídeos técnicos. Esses são os mais importantes, tá? Os principais. Exatamente. Celhão, Vivian, dê suas considerações finais, nós já vamos encerrando por aqui. Logo mais vai ter uma palestra do Célio aí na especialização, então nós precisamos encerrar. Célio, dá suas considerações. Foi muito legal participar, ouvi-la, aprender mais. A gente sempre aprende muito. Eu gosto muito. Para mim é muito legal porque eu sou um estudante nato, então eu gosto de ver e ouvir. E a sua palestra foi muito legal, realmente concisa, conhecimento puro, didática. Quem quiser aprender essas coisas tem que assistir a palestra desse tema, né? Fico muito feliz. Ao público que nos vai assistir, se aprofundem. Tem livros, tem bibliografia,
Tem vídeos, tem playlists aí na TDI Brasil que vocês podem ver, de trocentas palestras que os especialistas técnicos fizeram. Então, aulas magnas à vontade, para todos os gostos e temas. Né? Muito obrigado, Vivian, Carlos, obrigado. Vivian, suas considerações. Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar participando com essa palestra, estreando aqui nesse momento, ainda mais com a honra de ter o professor Célio junto, né? Muito obrigado por tudo. E dizer assim, gente, é importante para todo mundo fazer ciência, né? Nós temos hoje uma academia dominada por um paradigma falso, errôneo, que está aí doutrinando nossos filhos, nossas crianças. Eu mostrei ali meus filhinhos, né? Então, assim, ciência não é só para cientista, ciência é para todo mundo, certo? Todas as áreas da ciência, todas as teorias, elas vão ter suas implicações. Então, assim, ter um tipo de fé, de religião, de posição filosófica, teológica, isso não impede ninguém de estudar, de fazer ciência, de estudar ciência. E é importante para todos, porque isso vai, muitas vezes, dirigir o caminho que a gente vai tomar nas nossas vidas, nossos filhos, nossa juventude, as próximas gerações. Então, eu queria dizer isso. Estudem o design inteligente, tenham em mente que existem, sim, duas hipóteses para a origem do universo e da vida. A evolução não está comprovada, ao contrário do que tentam convencer as pessoas, tá? Existe a teoria do design inteligente, as evidências atuais estão apontando para que o universo e a vida foram criados por uma mente inteligente e as pessoas precisam saber disso para que elas não sejam enganadas, certo? Queria, no mais, agradecer, dizer, olha, acompanha o canal da TDI, é um canal incrível, cheio de feras, cheio de palestras maravilhosas, e é isso aí, estamos juntos, e em breve, se Deus quiser, teremos mais. Gente, muito obrigado para todos vocês que assistiram até aqui no nosso canal. Muito obrigado a Vivian por ter topado, né, trazer essa palestra para a gente. Foi sensacional. Professor Célio, sempre é bom ter você aqui conosco toda semana. E, gente, obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, que deixaram o like, já compartilharam o vídeo, e eu tenho certeza que vão compartilhar ainda mais. Gente, muito obrigado a todos vocês. Né? Não se esqueçam de se inscrever no canal mais uma vez. Se você não se inscreveu lá no começo, quando eu falei, se inscrevam. Continuem vendo os próximos vídeos dessa semana, tem muita novidade e muita coisa incrível. Até a próxima Liga TDI Brasil. Valeu, pessoal!